personalidade que o Endrick entrou no jogo. Acho que o Ancelotti hoje, se ele não queria levar o Endrick, ele arrumou um problema para ele. 2 jogadas do Endrick. Ele tem a personalidade de pegar e ir para cima. Dá, sim, para acreditar numa boa campanha na Copa do Mundo. Além de ser muito bom jogador, o Endrick tem uma coisa que é fundamental para qualquer um na vida, que é estrela. O Endrick tem estrela, cara. O Endrick, ele é diferente. Além de ser um ótimo jogador, geralmente estreia no Real, com gol. Estreia no Lyon, com gol. Estreia na seleção, com gol. O jogo não tá andando. Ele entra, faz alguma coisa. O Palmeiras que eu diga. O Botafoguense que sabe do que eu tô falando aqui. E hoje, de novo, jogo 1-1, rumou um pênalti. Uma assistência pro gol. Não são 26 convocados? Não tem aquela cota que vocês da imprensa dizem que o treinador ele pode ter ali 1, 2, 3 jogadores da confiança dele? Eu tô com vocês da imprensa? Eu voltei porque depois que aconteceu no jogo Brasil e França, eu tô com vocês por aqui, você ó. faz por parte, aqui. Quem poderia imaginar que se você colocar o único moleque que tem um mínimozinho ali de um sauce, de um molho, ele resolve. Quem poderia imaginar? Foi um grande espetáculo? Não foi. Mas a Croácia, não se esqueçam, a Croácia é vice-campeã mundial de 2018 e terceira colocada em 2022. É um time de muita categoria, liderado ali pelo Modric. Mas o Brasil não fez uma partida assim. Mas como eu dizia, não era para ficar desesperado com a derrota com a França. A França talvez seja o melhor time do mundo no momento e talvez o grande favorito para a Copa do Mundo. Mas como disse o Ancelotti, momento de testes, muitos jogadores que podem ser titulares no primeiro jogo. Vou citar aqui o Alisson, o Militão, o Alexandro, o Bruno Guimarães, o Estevam, o Rafinha. Só isso são 6. É mais da metade de um time. Então, o Brasil jogou um bom primeiro tempo. E, para muita gente que está reclamando assim de 4 atacantes, de um 4-2-4, eu vi muito mais o Brasil jogar num 4-3-3, com o Cunha jogando como o terceiro homem de meio campo, vindo marcar aqui na ala esquerda, ele que meteu a bola pro Vinícius, para a arrancada do Vinícius, pro gol do Danilo Santos, que já tinha chegado uma vez e acabou fazendo no segundo lance. Então o Brasil jogou bem o primeiro tempo. Depois, acho que o Ancelotti arriscou um pouco. Não de mexer no ataque, que acabou dando certo. Não de mexer na defesa, ele tinha que dar uma chance pro Kaique, tinha que botar o Danilo, mas ele desmanchou o meio-campo do Brasil. O meio-campo que tinha Casimiro, que tinha o Danilo jogando muitíssimo bem, e tinha o Matheus Cunha fazendo esse cara que vinha, que marcava, que lançava, que partia, porque ele tem capacidade de fazer isso. Ele desmanchou o meio-campo. E aí o time da Croácia apertou, chegou ao empate. Só que ele botou os meninos na frente. Aí voltou a ser 4 atacantes mesmo. E voltaram a ser 4 na frente quando ele colocou o Rayan pela direita, botou o Endrick, botou o Igor e botou o Martinelli. Muito bem. O Brasil soube criar as oportunidades depois, mas não se esqueçam que foram 2 jogadas do Endrick. Ele tem a personalidade de pegar e ir para cima. Ele sofreu um pênalti duvidoso, mas sofreu um pênalti, que o Igor bateu muitíssimo bem, veio ordem do banco para ele bater. Ou seja, mostrou que está com moral no time. E depois uma grande jogada do Endrick, jogando pela direita com o Martinelli e um belo toque de esquerda. 3-1 vitória. Empolgou? Não. Tá fantástico? Não. Agora vamos esperar a convocação para ver que time ele vai montar para a estreia da Copa. Dá, sim, para acreditar numa boa campanha na Copa do Mundo. Volto a dizer, foi um grande espetáculo? Não. Mas teve bons momentos no jogo o time do Brasil. Que personalidade que o Endrick entrou no jogo. Que personalidade que o Rayan entrou no jogo. Que o Igor Thiago entrou no jogo. Que o Estevão mostrou quando veio para a seleção. Dessa vez ele estava fora. Ou seja, essa molecada pode ajudar muito a seleção brasileira ainda nessa Copa do Mundo. É uma geração para o futuro? Mas nessa Copa esses moleques estão mostrando personalidade, porra. Tem que dar moral para esses moleques. Olha como o Endrick entrou hoje.
Olha como o Ryan entrou hoje, como o Estevão jogou na última convocação. E outra, Matheus Cunha também foi muito bem na partida hoje. Todos os lances do Brasil no primeiro tempo saíram do pé dele, inclusive a bola que ele deu pro Vinícius Júnior pro primeiro gol. E ó, méritos pra seleção por vencer a Croácia, tá? Croácia tava a 9 jogos sem perder. Croácia venceu França e Portugal nesse ciclo da Copa de 2026. É uma seleção forte, o Brasil venceu e tem que ser reconhecido. Tem que ser elogiada a seleção brasileira por essa vitória. E uma coisa que é bom deixar muito claro, tá? Essa Croácia é um adversário difícil. Essa Croácia estava 9 jogos sem perder e o Brasil venceu com autoridade e com personalidade de uma molecada nova que pra mim tem que ter moral na Copa do Mundo. Na minha lista, sempre foi impensável o Endrick ficar fora. Na minha. Acho que o Ancelotti hoje, se ele não queria levar o Endrick, ele arrumou um problema pra ele. Eu não sei se ele queria ou não. Se ele não queria, era melhor não ter colocado. Se ele não queria, era melhor ter colocado faltando mais 5 só. Ele deu 16 minutos pro Endrick, o Endrick arrumou, cavou um pênalti, eu acho que o pênalti é... Mas enfim, e deu uma assistência. Então, se ele não queria... Na minha lista, sempre teve o Endrick, sempre. Acho que é uma... Não, acho que loucura talvez seja um termo exagerado. Tá. Mas eu acho, pra mim, uma decisão bem complicada não levar o Endrick. Na minha, ele sempre teve. Agora, se na do Ancelotti ele não tava, ele arrumou um problema pra ele nos 15 minutos finais. O Endrick tem que estar na Copa do Mundo. A gente não pode ir pra uma competição como a Copa do Mundo deixando esse louco desse Endrick, esse psicopata da bola, fora da competição, minha gente. A gente precisa ter um cara no banco que entre com esta mentalidade, com este tipo de jogo, capacidade técnica, física, tudo que o Endrick entrega. Fora o fato de que ele não é o futuro da seleção. Ele vai ser o futuro da seleção, mas ele já é o presente da seleção brasileira. Foi no jogo contra a Espanha, foi no jogo contra a Inglaterra e hoje de novo ele entra para mudar o jogo, para botar fogo na partida, para acelerar o jogo e para criar chance. E outra, era para ter batido o pênalti. Boa noite a todos e todas. E o Endrick entrou e decidiu o jogo. Pegou 3 vezes na bola, sofreu uma falta, fizeram um pênalti nele. Pênalti que não houve, na minha opinião. Também na minha. Quer dizer, ele cavou um pênalti e deu o passe, puxou o contra-ataque e deu o passe pro Martinelli fazer o 3-1. O Endrick não vai pra Copa, seu Carlo Ancelotti? Pois é, boa pergunta. Vai ser debate aqui. Arnaldo Ribeiro, muito boa noite. E boa noite, companheiros. É o jogo do Endrick. Por 5 minutos virou o jogo do Endrick. Ele virou o jogo e mostrou mais que a concorrência toda dele para essa posição nesse tempo todo. Mas um detalhe, hein? Hoje ele jogou de 10, não jogou de 9 ontem. Hoje ele foi o 10, ele jogou atrás do centroavante, jogou no lugar do Matheus Cunha, que é outro jogador muito importante na seleção. Endrick é 10, e tem que ir pra Copa. Tá, então, rapaziada, as reações do Gal. Muita coisa legal pra gente falar sobre essa partida, que chegou o momento do jogo que era mais o Ancelotti, mudou o time inteiro. É que os novos han aportado mucho, han aproveitado da oportunidad y obviamente aumenta la dúvida da lista definitiva. ¿Por qué? Porque Igor Thiago ha feito muito bem, porque Leo Pereira bem, Danilo bem, Endrick muito bem, Kaique também. Todos han aportado, esto é um sinal positivo do equipe. Agora vamos siguiendo, evaluando lo que va a pasar en las ligas europeas e também no Campeonato Brasileiro. Os 15 minutos do Endrick podem ter mudado a sua avaliação dele em relação à vaga na Copa? Repito, lo que estaban aquí, los novos han aproveitado da oportunidad. Significa que todo el mundo, toda a comissão está contente com o trabalho feito dos novos jogadores, incluído Endrick, incluído Danilo. Entrou no final ali, como eu falei, já estava todo mundo, os dois times já muito mexidos e tal, mas sofreu um pênalti, entre aspas, deu um passe para gol. Se tem alguém que venha falando aqui, olha, eu não sei como é que o Endrick não é convocado, é um absurdo o cara não ser convocado, o cara deveria ir para a Copa, o cara deveria ser testado e tal, é o Mauro César. Você sempre falou isso aí sobre o Endrick recentemente,
quando ele não era nem chamado. Foi chamado dessa vez e pronto, jogou, né, Mauro? Eu te falo isso desde os tempos do Dorival, né? Que ele não convocava mais o Endrick depois de um bom começo, né? Nesses 2 jogos que o Casagrande lembrou. Eu acho o seguinte, cara, o Endrick é um jogador muito jovem, forte, de boa técnica, de muita personalidade. Eu até dizia, quando ele estava encostado lá no Real Madrid, que ele não entrava, dane-se que não está jogando, convoca. Ele é bom. Está convocado, não está jogando regularmente, está jogando fulano de tal, azar. Convoca o cara. Eu sempre pensei assim. E não entendi por que o Ancelotti demorou tanto a convocar. Houve até quem especulasse, não, mas talvez o técnico não goste dele, houve alguma coisa no Real Madrid. Isso não houve nada. Apenas ele não estava jogando e o técnico preferiu continuar não chamando. E quando chamou ontem, ele não surpreendeu, acho que ninguém que acompanha a sua trajetória. Né? Esse rapaz ganhou um campeonato brasileiro para o Palmeiras, gente. E não tinha nem 18 anos, né? Ele foi um personagem vital naquela conquista de 2023, quando o Botafogo deu uma pipocada na reta final, especialmente no jogo contra o Botafogo. E em outros também. Eu só acho que, assim, na minha visão, toda a análise que é feita sobre comportamento individual num jogo como o de ontem, ela tem que ser muito bem contextualizada. Porque são vários jogos dentro de um jogo só. São momentos totalmente distintos. Uma coisa é você jogar... O João Pedro perdeu até um gol. O João Pedro joga contra uma Croácia com menos posse de bola, mais fechada, o Brasil dominando, mas... Aliás, o Brasil jogou uma boa partida ontem. Não correu risco nenhum no primeiro tempo. Criou situações do plural. Teve boas combinações do Danilo, chegada com o Vinícius. A jogada do gol acontece 2 vezes. A primeira, o Vinícius recupera uma bola no erro do Modric, coloca no pé do Danilo, o Danilo chuta o goleiro e faz uma boa defesa. E a segunda é a jogada do gol. Teve a do Matheus Cunha, teve a do João Pedro. O Brasil criou situações contra o adversário que estava mais fechado. O Brasil teve mais posse de bola, 59% no primeiro tempo. Aí faz o gol. No segundo tempo, na minha visão, antes mesmo das trocas, depois mais ainda, claramente o propósito do treinador da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, era testar o Brasil em outras circunstâncias. Muito claramente. O Brasil deu a bola. Quando teve aquela parada lá para tomar aguinha, o Brasil tinha 29% de posse de bola. De 59 caiu para 29. Isso não é por acaso. Lógico, a Croácia tenta assumir o jogo, está perdendo, mas a ideia era jogar em contra-ataque, em transição de ataque, em velocidade. Só que a jogada não estava entrando. Aí o jogo ficou meio enfadonho. Mas claramente ali ele queria ver o Brasil jogando dessa maneira, gente, porque o Brasil vai jogar assim. A gente está falando disso, o Brasil, a não ser no momento que ele está perdendo, o adversário é mais fraco e se tranca. Como ontem a Croácia, no primeiro tempo, o Brasil dominou o jogo e foi quem teve mais posse e ficou ali trabalhando no campo de ataque. O Brasil vai jogar assim em diferentes momentos, talvez em vários na Copa do Mundo, especialmente contra os mais fortes. Isso aí é a característica desses jogadores. O Real Madrid dele, a versão mais recente de sucesso, venceu muitos jogos assim. E o Brasil está cheio de jogador rápido, veloz, cheio de pontinhas, como a gente fala, né? E jogadores de velocidade. Então ele vai jogar dessa maneira. A posse de bola para ele no segundo tempo não era tão importante. E o resultado, isso é muito importante a gente entender. O resultado, ele tem um valor, eu entendo dessa maneira. Eu acho que ele também, ele é europeu, ele não é brasileiro. Cara, você entrou, mudou o jogo, sofreu pênalti, deu assistência. Na hora do pênalti, assim, você ter respondido a isso, a vontade de bater era grande, o mister pediu pro Igor Thiago decidir, bater ou vocês decidiram inteiramente? Boa noite. Primeiramente agradecer a Deus, né, por tudo aquilo que acontece na minha vida. Mas ali eu tava até trocando resenha com o Igor, porque na hora que eu sofri o pênalti, eu vi que o mister já tinha falado. Só que sempre tem aquela, né, que você pega a bola, fica lá pra deixar o batedor. Aí, não, fiquei, porque eu já sabia que o Igor Thiago ia bater, então. Tá definido antes já. Porque tem aquilo, fica na marca do pênalti, espera todo mundo sair e depois entregar a bola pro Igor Thiago, um cara que bate pênalti, fenomenal. Sim. A gente pode ver na Premier League, não errou nenhum pênalti, então ele tinha que bater mesmo, porque o que importa é a vitória pro Brasil, foi isso que aconteceu. Agora é seguir. E somente agradecer a Deus por tudo que acontece na minha vida, é uma coisa fenomenal. Fico muito feliz com isso. Agradeço a Deus, minha esposa, que sempre estão comigo, meus amigos também. E é seguir trabalhando. Acho que nada fala melhor do que o trabalho. Vou seguir trabalhando, fazendo o que eu posso. E, se Deus quiser, aí poder ajudar cada vez mais a seleção. Jogar centralizado, você joga pelo lado no Lyon e você fez jogadas pelo centro. Como você jogando nessa posição, que talvez seja o caminho na seleção? Eu falo sempre, eu sou camisa 9, é como eu jogo no Lyon, mas ali no Lyon tem a liberdade do
do Paulo de poder ir para a beirada, para receber algumas bolas para poder ir para cima. E é isso, fico muito grato com a liberdade que eu tenho ali no Lyon. E eu quero ajudar a equipe, quero estar jogando. Isso não vai ser diferente na seleção. Vou estar aqui trabalhando todos os dias para poder ajudar a seleção cada vez mais, e seja como for. Hendrick, você é iluminado, você sente isso, reconhece isso? Cara, não sou eu. O brilho vem de Deus, e eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Não tenho palavras para dizer, porque vou repetir. Deus é inexplicável. Você tá ali no banco, você pode entrar, você pode ir bem, você pode ir mal, e Deus me abençoou hoje, nesse dia, e eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. E quando eu olho para trás, né, ali eu sei do que eu passei, e não foi fácil a lesão que eu tive, e não é por isso que eu falei com Deus o porquê. Somente agradeci pela lesão, porque eu sei que foi o tempo que Deus me cedeu. E é isso, agradeço muito a Deus por esse jogo, e o brilho vem de Deus, não de mim. Então, acho que ninguém ainda tá garantido, né, para a Copa, porque infelizmente no futebol, e isso acontece, eu passei por isso, tem as lesões, tem o seu clube, você tem que fazer tudo bem no seu clube. E eu agradeço muito, muito a Deus pela oportunidade que eu tenho de poder jogar, de aproveitar essa minha vida. E eu vivo dia após dia, né? Sempre trabalhando, que eu acho que é o que eu faço de melhor. E vou seguir assim, seguir trabalhando e entregar tudo nas mãos de Deus, que acho que não tem coisa melhor de você entregar nas mãos de Deus e seguir o caminho que você tem que seguir, que é aquele caminho que Deus trajou para você. Então, vou seguir lutando, vou seguir trabalhando, e se Deus quiser que todos os jogadores que estão cotados para a seleção possam seguir abençoados por Deus, para poder seguir jogando bem nos clubes. E o mais importante, aqueles que forem escolhidos para a Copa do Mundo, fazer tudo que tem e dar tudo de si para a seleção brasileira e pela nossa nação.